Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Deus querido, mais uma vez, meu Senhor, eu clamo pelas suas misericórdias sobre a vida da tua igreja neste lugar. Senhor, que esta palavra que está no meu coração possa chegar ao coração dos teus filhos que estão neste lugar nesta noite. Senhor, que tu trate com cada um segundo as multidões das suas misericórdias. Senhor, eu quero te dar graça e te louvar por tudo, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Carregando a sua cruz. O texto que nós lemos diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, a palavra quiser significa desejar, ou seja, se alguém desejar seguir a Jesus, tome a sua cruz e siga-me. Exatamente o que esse versículo quer dizer, e também todos que piamente ou piedosamente queres viver. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Isto significa, irmãos, determinar-se. Se alguém quiser, se alguém desejar vir após mim, vir após o Jesus, deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. Não é uma cruz, é a sua cruz. Cada um de nós que aqui estamos, temos a nossa própria cruz. A Bíblia diz que o Pai não salvará o Filho, e nem o Filho salvará o Pai. O Pai tem a sua cruz para carregar, e os filhos têm a sua própria cruz também para ser carregada. Se alguém desejar ou quiser vir após Jesus, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Sabe, irmãos, a nossa vida, nós temos a nossa cruz. E a nossa cruz, nem sempre queremos tomá-la. Nem sempre queremos assumir a nossa cruz. Nem sempre queremos aceitar a nossa cruz. Em uma situação, acontecem situações nas nossas vidas, seja ela uma situação familiar, uma doença, um barulho que o seu vizinho faz e que te incomoda, uma questão do filho ou da filha que apronta alguma coisa, questão de trabalho, e às vezes nós escutamos os irmãos se queixando, dizendo: a minha cruz é pesada, eu tenho essa cruz. A minha cruz é muito pesada, a minha cruz. Irmãos, nós temos que carregar, você tem que carregar a sua cruz para poder seguir Jesus. Você não pode cortar a sua cruz. Você não pode largar a sua cruz. Você não pode encostar a sua cruz. Você não pode pedir para outro carregar, porque ela é sua, e somente sua, e de mais ninguém. Não há várias cruzes para serem carregadas. Há somente a sua. E como diz, irmãos, há muitos irmãos, há muitos crentes que reclamam da sua cruz. Não olhe a sua cruz como a cruz que Deus te deu para você levá-la.
A cruz que Deus te deu para você carregá-la. E quando você, muitas vezes, você não entende o que Deus está fazendo, você começa a reclamar, você começa a murmurar, você começa a blasfemar. E eu quero te dizer, a blasfêmia é maldizer a sua cruz. Que vida chata que eu tenho. Que situação eu estou vivendo. Que trabalho horrível eu arranjei. Meus filhos estão me causando problemas que só misericórdia, mas falando de uma maneira blasfema. Blasfemar é maldizer a sua cruz, porque ela faz parte do seu viver. A sua cruz faz parte da tua vida. E ela, irmãos, a sua cruz, ela foi permitida de Deus, por Deus, porque você precisa dela. Você não pode deixar a tua cruz, porque você vai precisar dela. Quando você chegar no final da sua carreira, você vai precisar da sua cruz para atravessar. E aí, querido irmão, amada irmã, eu quero te dizer uma coisa. Em vez de você murmurar, diz o hino da harpa, canta. No mundo murmura-se tanto, entre que cristão dizem ser. Às vezes de louvores a prantos, tristeza em lugar de poder. Murmuraram assim no deserto, em mar Israel murmurou. Ó verde que Deus não está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal como escravo do mal. Se Deus tua fé está provando, tu não tem razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti jamais se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida dos que são seus. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Em vez de você murmurar, em vez de você amaldiçoar a sua cruz, peça a Deus que te dê condição para você continuar a sua caminhada. Ei, eu quero te dizer, meu irmão, não existe vida sem cruz. Não existe viver sem cruz. Todos nós que aqui estamos, temos a nossa cruz para carregar. Você pode achar que a sua cruz está pesada demais. É porque você não conhece a vida do seu irmão. Você pode estar achando que a sua cruz está machucando o teu ombro. É porque você não sabe o que o teu irmão está passando. Entenda o que a Bíblia diz, que o Senhor não nos dá a prova além do que você pode suportar. O peso da tua cruz é na medida certa para você. O tamanho da tua cruz, ela tem o teu tamanho. Ela não pode ser maior do que você. Ela tem a tua medida. Alguns irmãos que são mais altos aqui podem dizer, pastor, então a minha cruz é muito grande.
ela tem a tua medida. Os mais baixos podem dizer, então eu estou bem na fita, eu sou baixinha, minha cruz está no meu tamanho. Irmãos, mas ela tem o peso certo. Ela faz parte da tua vida. Você não pode encostá-la, você não pode deixá-la pelo meio do caminho. Em Lucas capítulo 14, versículo 27, o Senhor nos declara: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não podem ser meus discípulos. Assim, carregar a sua cruz, irmãos, eu quero te dizer que não é uma opção. Nós não temos o direito de optar em não levar. Diz o texto, Lucas 14, 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. A nossa vida cristã é uma vida que consiste em seguir a Jesus. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa vida como crentes, a nossa vida como cristão, é uma vida que consiste em seguir a Jesus. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar caminhando. A sua cruz, ao seu olhar, pode parecer que está pesada, mas você não pode parar na caminhada. Siga em frente, siga olhando para o alvo, continue caminhando, olhando para Jesus, que é autor e consumador da fé. A Bíblia nos fala, no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, a parte B do versículo diz assim: há uma classe de pessoas escrita na Bíblia, lá em Apocalipse 14, versículo 4b, diz assim: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Há uma classe de crentes, de salvos, de redimidos no sangue de Jesus, que seguem o Cordeiro, que seguem Jesus por onde quer que o Senhor vá. Mas infelizmente, irmãos, amados e irmãs queridas, há outra classe que não parece seguir ao Senhor regularmente. Segue ao Senhor irregularmente. Segue ao Senhor de vez em quando, esporadicamente. Segue ao Senhor com o coração dividido. Segue ao Senhor ocasionalmente. Segue ao Senhor à distância. Há muitos do mundo, irmãos. Há muito do mundo. E o mundo, dentro dessas vidas, e muito pouco de Cristo. Aqueles que querem seguir ao Senhor ocasionalmente, de vez em quando. Sábado que vem vai ter um dia com Deus. É um dia abençoado. Deus move os céus neste lugar. E os irmãos que vêm sabem disso. Não é propaganda, sabem que isso acontece. E tem um dia com Deus, eu vou. Vai ser um sábado abençoado, eu vou estar lá. Mas quando passa o sábado, volta para o mundo, porque serve ao Senhor ocasionalmente, de acordo com o sabor da situação, de acordo com o que está acontecendo. Mas existe um grupo de pessoas, de crentes, como Apocalipse 14, versículo 4, a parte B, estes são os que seguem o Cordeiro para onde ele vai. Estes são fiéis até a morte, independente da situação, continua crendo, continua obedecendo. Sabe, queridos, sabe qual é o nosso principal
empreendimento? Sabe qual deve ser o nosso principal empreendimento? É o desejo de seguir a Jesus. Há dificuldades no caminho, sim. Há situações difíceis que nós vamos enfrentar, sim. Há barreiras que nós vamos encontrar, sim. Dificuldades vão aparecer sim. A Bíblia diz assim para todos nós, no mundo, olha meu filho, olha crente, sabe crente, no mundo você vai ter aflição, crente. No mundo você vai ter dificuldade, crente. No mundo vai aparecer um montão de situações que vai querer te tirar do caminho, crente. Mas olha, crente, eu quero te dizer, seja firme e constante. Porque o Senhor Deus vai te fazer mais do que vencedor, mais do que vencedora. Você vai transpor montanhas. Você vai vencer dificuldades. Porque aquele que começou a obra em você, ele é poderoso para concluir. Ele não te chamou para te deixar no meio do caminho, não. Ontem nós estávamos no culto de manhã. E o pastor disse assim, olha, tem hora que o Senhor Deus segura nas nossas mãos e vai na frente nos puxando. É Ele que toma pela nossa mão direita e nos diz, não temas que eu te ajudo. Quando você está com dificuldade de andar, Ele sai da tua frente e vai atrás de você e vai te empurrando. Porque você não pode parar. O crente não pode parar. Não pode parar. Você vai encontrar dificuldade, sim, para carregar a tua cruz. Mas é Ele que te toma pela tua mão direita. É Ele que te dá fortaleza. É Ele que te fortalece para você caminhar. Para você ser vencedor e vencedora. O nosso principal empreendimento, irmãos, é chegar no céu. A sua maior luta, irmãos, é chegar no céu. Há obstáculos no nosso trajeto. Sim. E é ele que, à primeira vista, se refere a este texto que nós lemos. No mundo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Um dos maiores obstáculos que nós temos é negar a nós mesmos. Quando nós lemos esse texto, ele diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta ação de seguir a Jesus é o final. É o final. Se quiser vir após mim, se renuncie, tome a sua cruz, as suas lutas e segue. Durante o nosso caminho para o céu, nós vamos encontrar dificuldade. O ego permanece no caminho. E o mundo, e com seus 10 milhões de atrativos, para nos distrair, para desviar a nossa atenção do nosso obstáculo, nosso objetivo maior, que é o céu. Todos nós aqui que queremos ir ao céu, nós temos um empreendimento. O nosso empreendimento é vencer o mundo e chegar na glória celestial. Nós encontraremos sim no nosso caminho obstáculos. Por isso que o Senhor Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, primeiro, renuncie a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. E terceiro, siga-me. O primeiro passo para seguir a Jesus Cristo é negar a si mesmo.
Negar a si mesmo, irmãos, não significa abandonar as coisas que você gosta. Não. Negar a si mesmo é você submeter a Deus as coisas que você gosta. E Ele vai te mostrar se aquilo que você gosta agrada a Ele. E quando Ele te mostrar que aquilo que você está fazendo não agrada a Ele, aí você tem que tomar atitude. Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo. Não é você abandonar, mas é você submeter as coisas que você gosta a Jesus. É você abandonar a sua própria justiça. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz lá em Isaías 64, versículo 6, que a nossa justiça é como trapo de imundície. A nossa justiça não vale nada. A nossa justiça é porcaria. A justiça humana é nojenta. Nós tecemos valores que não têm valor algum. E achamos que estamos certos. Porque a nossa justiça é falha. A nossa justiça é como trapo de imundície diante daquele que é justo. Negar a si mesmo é recusar-se a descansar em minha própria sabedoria. Negar a si mesmo é deixar de insistir nos seus próprios direitos. Foi o que o apóstolo Paulo nos ensina, lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vivo, mas não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Para que eu possa viver segundo como Cristo que vive em mim, é necessário eu obedecer a Cristo, é servir a Cristo, é honrar a Cristo, é gostar daquilo que Cristo gosta. É isso que significa que se alguém quiser vir após mim, diz Jesus, renuncie o que você gosta. Negue-se a si mesmo. Em outras palavras, queridos irmãos, é o que a Bíblia nos fala em Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quem quiser vir após mim, apresente o seu corpo em um sacrifício vivo, em um sacrifício santo e agradável a Deus. É você mortificar a carne. É você colocar diante de Deus o que você gosta. Senhor, eu gosto, mas isso é o que tu queres para mim? Para eu te honrar, para eu te louvar, o que tu queres que eu faça? O segundo passo, em direção a seguir a Jesus, é tomar sobre si a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, primeiro, renuncie a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Viver a vida cristã é um sério empreendimento. É uma vida que tem que ser vivida, disciplinada por Cristo Jesus. Irmãos, é uma entrega voluntária. Nós nos entregamos a Jesus. E essa entrega que você faz é uma entrega voluntária. Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 17, e o versículo 18 diz assim: por isso o Pai me ama, Jesus falando, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim dou, mesmo a dou, porque tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Ele se entregou assim a sua vida. E no versículo 18, finalzinho do versículo 18 de João capítulo 10, ele diz assim: este mandamento eu recebi do meu Pai.
A cruz foi a ordem final de Deus pela obediência de Jesus Cristo. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, diz assim: Ele, Jesus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homem. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Este foi o clímax, este foi o final do caminho da obediência, até a morte de cruz. Quem quiser ir a Jesus, além de negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Jesus no jardim do Getsemane, ele sabendo o que iria passar, o que era sofrer, na crucificação, na angústia do que é viver. Irmãos queridos e irmãs amadas, vocês sofrem, nós sofremos angústias. Tem certo momento tão angustiante na nossa vida que nos dá dor de cabeça, sim ou não? Tem mulheres que elas vivem num momento de angústia tão grande que até o ciclo menstrual é alterado. Tem momentos de angústias que são tão intensos que dá dor nos músculos. Jesus sofreu isso. E aquele momento de angústia da cruz, a Bíblia diz que o seu suor tornou-se em gota de sangue. Naquele momento, no jardim do Getsemane, Jesus orando, falou assim: Pai, se possível, passa de mim esta situação, este cálice. Mas Jesus entendeu o sacrifício que ele tinha que fazer. Mas ele diz assim: mas que seja feita segundo a sua vontade. A cruz, o clímax da vida de Jesus foi a cruz. E a última palavra da cruz foi: Pai, está consumado. A obra da salvação foi concluída. Eu vim, eu me entreguei. Em Filipenses nos diz que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser maior do que Deus, mas antes ele entregou-se a si mesmo, tomando a morte de cruz, a morte vergonhosa. E na cruz ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Mateus capítulo 16, versículo 21 e 22 diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais da sinagoga e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso expressa, irmãos, a política do mundo. Tem compaixão de ti, não faça isso contigo. Essa é a soma da filosofia humana, da autopreservação, do egoísmo. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus viu uma sugestão de Pedro, viu na sugestão de Pedro uma tentação do diabo. E ele lançou para si Pedro. E em seguida ele voltou-se em direção de Pedro e diz assim, depois de ele ter explicado: olha, Pedro, não é assim que a coisa acontece. Para trás de mim, Satanás. E depois dele ter explicado isso a Pedro, que não era segundo a política do mundo, Jesus diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: estou indo para Jerusalém, estou indo para a cruz. Se alguém quiser ser meu seguidor, há uma cruz para você.
Se você, meu irmão e minha irmã, quer ser crente, quer ser seguidor, há uma cruz para você. Lucas capítulo 14 diz assim: se alguém que não levar a sua cruz não vier a... não pode ser meus discípulos. E o que significa a cruz, irmãos? É aquela madeira com um pé, com uma madeira levantada na vertical e outra na horizontal? É isso que você entende a cruz de madeira? O que Jesus quer dizer? Quem quiser vir a mim, toma a tua cruz. Eu quero dizer para você que o crente mediano ou crente medíocre pode parecer considerar a cruz desse texto como qualquer tribulação, qualquer problema que a pessoa possa viver. Tudo que venha perturbar a sua paz, ou uma situação desagradável à sua carne, ou algo que irrita o seu temperamento, é visto como uma cruz. Essa é a minha cruz. Eu tenho que carregar. Me aborrece, me chateia, me irrita. É um problema que eu não tenho como resolver, então é minha cruz. Alguns outros crentes entendem que a cruz se refere a alguns deveres desagradáveis, que eles têm que fazer, mesmo relutando, têm que fazer. Ou hábitos carnais, que eles negam a contragosto. Essas pessoas, esses crentes, invariavelmente, tomam a sua cruz como uma arma para atacar outra pessoa. Essas pessoas desfilam as suas abnegações e andam insistindo que os outros deveriam segui-los. A palavra cruz, na Bíblia, quando você lê, você nunca vai encontrar essa palavra no plural. E você nunca vai encontrar a palavra cruz precedida de um artigo no infinitivo. Ela sempre vai ser a cruz. Você nunca vai encontrar uma cruz, ou cruzes. Isso significa, irmãos, que cada um de nós temos a nossa cruz para carregar. Ela é sua. E o texto que nós lemos: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Esse texto, tome a sua cruz. O verbo tomar, ela está na voz ativa e não na voz passiva. Essa cruz, ela é colocada sobre nós. E essa cruz, ela tem que ser tomada. É um verbo na voz ativa. Toma a tua cruz. Ela é tua. É você que tem que carregar. E o terceiro passo é segui-lo. Jesus nos deixou um exemplo para seguir os seus passos. A obediência de Cristo deve ser a obediência do crente. A obediência de Jesus foi uma obediência voluntária e não uma obediência obrigatória. Ele se deu por nós. Ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser maior, mas ele entregou a sua vida. Foi uma entrega voluntária. Foi uma entrega fiel, sem qualquer reserva, até a morte de cruz. Então, querido, a cruz significa obediência, significa consagração. Carregar a sua cruz significa rendição, uma vida colocada à disposição de Deus. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E qualquer que não levar a sua cruz, não pode vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Se você não quer carregar a sua cruz, você não pode ser discípulo de Jesus. Eu quero dizer em outras palavras, a cruz
significa o princípio do discipulado. A nossa vida está sendo acionada pelo mesmo princípio de que Cristo foi. Ele veio aqui e ele não agradou a si mesmo, mas ele agradou o Pai. Ele fez sem reputação, assim como nós devemos fazer. Ele prosseguiu fazendo bem, assim nós devemos fazer. Ele não veio para servir, mas veio para ser servido, assim como nós devemos fazer. Ele tornou-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Isso significa a cruz. Ser obediente até a morte de cruz. Seguir os passos de Jesus, de tal maneira que sejamos identificados com Ele. Quando Jesus foi preso, a Bíblia diz que um dos seus discípulos passou e uma mulher diz assim: ei, psiu, ele é um deles. Acho que foi Pedro, né? E disse assim: eu não sou eu não. Você tá me confundindo com alguém. Não, estou te confundindo não. Você fala como ele. Você se comporta como ele. Irmãos, o crente que carrega a sua cruz parece com Jesus. Ele não pode se esconder. Em João, terminando essa palavra, em João capítulo 20, versículo 21 diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também o envio a vós. Para que Cristo nos enviou? Em outra palavra, irmãos, o Senhor nos enviou ao mundo, para o qual Ele nos salvou. Jesus te salvou do mundo, e Ele te envia ao mundo, para que no mundo você dê bons frutos. Jesus te salvou do mundo. Tem um hino que diz assim, né? Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce para mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele salvou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao findar a carreira, receberei. Jesus de Saron é rosa. Jesus de Saron é rosa. Ele é tão doce para mim. Amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Jesus salvou-me do mundo. Jesus salvou-nos do mundo. E Ele te envia ao mundo. Ele te envia ao mundo. Mas agora transformado, modificado, santificado, restaurado. Ele te lança ao mundo para que você dê testemunho dele no mundo. Para que o mundo veja a transformação que Jesus gerou em você. Quando alguém olha para a tua vida, irmão, vai ver a cruz de Cristo em ti. Vai ver que Jesus mora, você mora em Cristo Jesus. O texto de João, capítulo 20, versículo 21, diz assim: eu vos envio de volta ao mundo, para que para viverem com a cruz estampada em você.
A cruz, o Calvário, está estampada na tua vida. Quando alguém olha para você, minha irmã, quando o diabo olha para a tua vida, ele olha o sangue de Jesus que está derramado na cruz do Calvário para a sua vitória, para a remissão dos seus pecados. Quando ele olha para você, ele vê estampado em ti a cruz. E a cruz que está em ti te faz mais do que vencedor e vencedora. E aí, amados, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu preparei uma apresentaçãozinha para completar esta mensagem. A cruz. Vai passando devagarzinho. Todo mundo carregando a sua cruz. Diz assim o texto embaixo: Senhor, está muito pesada. Posso cortar um pedaço? Aí aparece o crente com um serrote, querendo cortar um pedaço da cruz. Vai, passa. E o crente desobediente, querendo tornar a sua cruz mais leve, corta um pedaço. Vai, irmãzinha. E aí ele pega a cruz cortada, faltando um pedaço, e continua caminhando. E os outros irmãos caminhando, carregando a sua cruz. Olha ele lá atrás com a cruz menor, enquanto os outros estão caminhando com a sua cruz. Passa, querida irmã. E aí ele disse: Senhor, ela ainda está pesada, eu vou cortar mais um pedaço, e assim poderei carregá-la melhor. E aí ele pega e corta mais um pedaço da cruz. Pai querido. E aí ele diz assim: Thanks God, obrigado Senhor. E aí ele cai cantando, irmãos, olha só que bestalhão. Sai cantando, assoviando. E aí ele parou na estrada da vida. Chegou ao final. Ele, e agora? Passa, querida amada. Use a sua cruz como ponte. Atravesse e siga em frente. Mas a cruz está cortada. É muito pequena a minha cruz, não posso atravessar. Passa. Só tem agora que se lamentar. Vê se acabou. Nesta vida, nada nesta vida é por acaso. Muitas vezes querendo nos livrar da cruz que nos é dada. Mas para tudo tem um para quê e porquê. Deus nunca nos manda algo que não possamos suportar. E se for abreviado este caminho, certamente teremos problemas. Não é preciso fazer mais nada. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Que Deus abençoe esta igreja. Acho que acabou. Se alguém nesta noite cortou a sua cruz, eu quero te convidar para você fazer a sua aliança, refazer a sua aliança com Jesus.